Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, acabou de acabar a live da manhã, né? A live que a gente troca ideia diariamente. Então, se você ainda não acompanha a live, fica o convite. E mais uma vez a gente caiu no cenário de debater o técnico do Clube Atlético Paranaense. Cara, tá cansativo, assim. Não é uma temporada que a gente debate por o técnico ideal, o que, que o Atlético precisa fazer para acertar num técnico. Porque a impressão que desde o Thiago Nunes, beleza, alguns técnicos tiveram um bom momento, mas o Atlético nunca mais acertou na escolha de um treinador. Quando eu digo acertar na escolha de um treinador, fazer um time competitivo, acho que alguns conseguiram fazer, o Filipão conseguiu fazer, o Antônio conseguiu fazer, o Autor em algum momento conseguiu fazer, mas é gerar aquela sensação de unanimidade, sabe? Porque o Thiago, ele tinha essa sensação de unanimidade. Deixa eu pensar outros técnicos que eu acho que, pô, de alguma forma demonstraram pro torcedor e pro grupo de jogadores e pra diretoria que eles eram os caras. Acho que o Abel conseguiu fazer isso no Palmeiras. Eu acho que, pô, o Felipe Luiz, de alguma maneira, tem isso no Flamengo. Eu acho que, enfim, mesmo no cenário caótico do futebol brasileiro, em relação a técnicos, parece que o Atlético é o caos dentro do caos. Parece que o Atlético é a peça mais caótica dentro do caos. Parece que o Atlético, nessa questão de optar por técnico, é o pior clube do futebol brasileiro. Parece que nenhum nome tá bom, seja ele o nome mais conservador, como é o nome de Luiz Felipe Scolari, que eu acho que durante algum momento até fez um bom trabalho, mas depois caiu. Ou seja, o nome mais inovador, como foi de Wesley Carvalho, Paulo Turra, agora do João Correia, Martim Varini, de tantos jovens que receberam a primeira oportunidade no Atlético, que eu acho que alguns também fizeram um bom trabalho, mas depois caíram. Então, assim, eu acho que tem dois pontos muito importantes nessa conversa. Um, a gente tá num cenário pobre de treinadores. O futebol brasileiro hoje é um contexto não é pouco pobre, é muito pobre em relação a ter bons nomes para comando técnico. Volto a dizer aqui, é muito pobre. Então, assim, eu acho que isso precisa ser levado em consideração até pro momento que o Atlético faz as apostas que faz. Eu ouso dizer que se a gente tivesse opções melhores no mercado, a escola de treinadores do Clube Atlético Paranaense não existiria. Mas como a gente tem um mercado que não nos dá muita opção, a escola de treinadores do Atlético basicamente precisa existir. Não sei se vocês me entendem nesse aspecto. Não sei se vocês compram comigo essa ideia. Hoje mesmo, acho que a gente vive um cenário muito nesse sentido. De cara, porra, a gente tem o João ali, que é um cara promissor e tal. Mas a gente tá debatendo Luxemburgo, Pepa, Henderson. Qual técnico passa o mínimo de confiança? Qual técnico passa o mínimo de credibilidade? Qual técnico passa o mínimo de... Pô, beleza, eu mereço esse respaldo. A impressão é que nenhum, velho. A impressão é que nenhum. Então, nomes como João, Wesley, Varini, que são nomes que têm muito conteúdo, mas não têm tanta vivência, eles passam a fazer sentido. Então, dentro dessa pergunta, por que é tão difícil um técnico dar certo no Atlético? Por que é tão difícil o Atlético acertar no treinador? Porque nenhum técnico dá certo no Atlético, acho que tem culpa do mercado também. E não é só o Atlético que sofre com isso. Só que o Atlético, aí ele também tem sua parcela de culpa. O Atlético aí também tem sua digital, que é muito fato de ser um time que, porra, não dá respaldo pra ninguém. A instabilidade, quando um profissional assume o Atlético, ela é muito verdadeira. Nos últimos anos, por exemplo, a gente teve demissões surpreendentes como o do Carille, mas a gente teve a falta de confiança em alguns trabalhos que poderiam ter dado um retorno muito maior. Se você for parar pra pensar, eu acho que o trabalho do Varini não teria rebaixado a gente. Eu acho que o trabalho do Varini merecia mais crédito. E eu vou te dizer mais, até um trabalho que eu não gostaria, mas, por exemplo, o trabalho do Paulo Turra. O trabalho do Paulo Turra em nenhum momento pôde ser autoral. Saiu o Filipão, caiu o Turra. E eu não gostava do trabalho do Turra. Não sabe? O próprio trabalho do Antônio, beleza, fez um vexame ali no estadual sendo eliminado pelo Cascavel, mas, porra,
conseguiu montar uma base muito limitada que brigou por títulos. Então, assim, a impressão que eu tenho é que da mesma maneira que o Atlético ele olha, entende o mercado fragilizado, e eu acho que isso acaba fazendo muito sentido, porque o mercado realmente é fragilizado, a convicção do Atlético ela é muito aquém. O presidente Mário Celso Petralha, ele desvaloriza muito a figura de treinador. O presidente Mário Celso Petralha, ele não enxerga o treinador como um ponto de diferenciação da equipe. Porque eu acho que no futebol brasileiro é isso, assim. Quem tem um bom treinador tá na frente de 90%. De 90%. Então, assim, entendo quem não considere o João um cara, tá? Entendo pra caramba. Hoje talvez eu optaria pelo João. Mas eu também não tenho muita convicção na minha escolha, não. Porque, por N motivos. Eu sei que a partir do momento que a diretoria entende que é o João tá mais perto da demissão do que da manutenção. Porque na primeira instabilidade, cara, vai cair uma chuva de cobrança em cima dele. Numa narrativa que a gente já conhece, que é a narrativa do estagiário, que é uma merda essa narrativa. Que é péssima essa narrativa. Então, assim, a gente mergulha num cenário que a gente não tem muito pra onde fugir, pô. Não tem muito pra onde fugir. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho alguma confiança, me baseando muito mais no conteúdo do João do que em qualquer tipo de trabalho recente do João, que o João pode dar certo. Sabe? Então, eu fico pensando aqui, como o Atlético pode acertar nesse momento na escolha do treinador? Beleza, vai trazer o Pepa, mas será que não vai ser um cara que a gente vai ter que demitir daqui a 6 meses? Vai trazer o Enderson. Será que o Enderson dura 4 meses? Vai trazer o Luxemburgo. Será que o Luxemburgo vai conseguir fazer algo melhor do que fez nos últimos trabalhos? Porque os últimos trabalhos do Luxemburgo foram pobríssimos. Aí você ainda precisa tentar convencer esses caras de vir pro cenário de Série B. É foda, cara. É foda. Hoje, o mundo ideal, se eu pudesse optar, eu pagaria o dinheiro que fosse pra ter o Matias Almeida, que acabou de sair do AEK da Grécia aqui. É o meu técnico favorito há muito tempo. Há muito tempo. Mas, pô, eu volto a dizer, o Atlético não trabalha com o cenário ideal. Então, assim, o plano pra acertar no treinador hoje, se eu fosse o presidente Mário Celso Petralha, assim, eu manteria o João. E eu tentaria trazer o Lucha ou qualquer técnico mais experiente que apresente minimamente boas ideias como head coach. O Lucha é um cara que, porra, ele tem 2 pontos muito fortes, assim, tá? Primeiro, consegue mobilizar muito bem o grupo mentalmente. Consegue fazer com que o grupo aconteça mentalmente. E segundo, trabalha bem com os jovens. Olha pra base, algo que o Atlético precisa fazer. E você ainda teria o João que estava trabalhando com essa base. Então, assim, essa comissão técnica, não sei se estaria errado, não. Mas até o Petralha optar por isso, meu Jesus amado. Enfim, vamos ver os próximos capítulos. Acho que tá tudo na mão ali do jogo contra o Vila Nova, pra ser sincero com vocês. Valeu? Tamo junto, é nóis.